Você já realiza o processamento de dados com strings em Java e utiliza a operação map para manipular esses dados, mas quer ir além e conhecer mais alguns recursos? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o que é o método FlatMap e como a gente pode utilizar isso para manipulação de dados com exemplos práticos. A gente já sabe que um objeto string ele apenas pega dados individuais a partir de uma determinada fonte de dados e coloca cada um desses dados num fluxo de processamento, para que você possa realizar qualquer operação que você queira sobre cada um desses dados. E o nosso velho conhecido método map, ele nos permite, por exemplo, converter um dado de um tipo em outro tipo. Nessa figura aqui, a gente poderia ter um string que recebe os ingredientes para a fabricação de um bolo e, por meio de um map, vai produzindo um bolo de cada vez. Nas aulas anteriores, a gente fez isso com um estudante, onde a gente recebia um estudante e com o map a gente extraía a nota dele. Então eu estava convertendo o tipo de estudante para double, que é a nota. Mas a gente também pode utilizar o map para eu manter o mesmo tipo de objeto, só que alterando alguma propriedade, algum atributo desse objeto. Como, por exemplo, você receber um carro de um lado e, por meio de uma operação map, você alterar a cor daquele carro, que normalmente a gente faz isso criando um novo objeto carro com a cor alterada, quando você aplica o conceito de imutabilidade. Mas então, o que o FlatMap faz? Flat aqui tem a ideia de você amassar um objeto que representa um conjunto de dados e assim extrair os elementos que tem dentro desse conjunto de forma individual. É a ideia aqui. Se você passa um objeto que representa um conjunto de dados para o FlatMap, ele vai achatar esse objeto para justamente extrair cada um desses elementos que estão contidos dentro dele. Vamos entender isso melhor. A gente tem algumas maneiras diferentes de a gente usar o FlatMap. Ele por si só vai achatar esse objeto que contém um conjunto de dados com a intenção de espalhar esses elementos para que você consiga acessar cada um desses elementos do outro lado, de forma individual. Então imagina o seguinte, que você tem um caminhão carregado de encomendas que estão ali empacotadas em caixas. E esse caminhão ele vai entrar dentro de uma cadeia de processamento, que seria o nosso string, e do outro lado você não vai mais obter o caminhão, mas sim as caixas que estavam dentro dele. Então o caminhão era um objeto que continha vários outros elementos. Com o FlatMap você recebe do outro lado apenas os elementos, um por vez. E assim você pode fazer o que você quiser, executar qualquer processamento sobre cada elemento individual. Então, nesse caso, você só descarregou os elementos, que seriam os pacotes ali dentro do caminhão. Você não mudou o tipo do objeto que você recebe do outro lado. Se você tinha um caminhão cheio de pacotes, o que você vai receber do outro lado são esses pacotes, do mesmo jeito que eles estavam originalmente. Outra opção do uso do FlatMap é, para além de espalhar esses elementos, te permitir converter o tipo dos elementos que estão armazenados dentro desse objeto. Então agora imagina que o nosso objeto é um caminhão, só que ele está carregando troncos de madeira. E eu não quero fazer o caminhão entrar no meu fluxo de processamento do string para obter esses troncos do outro lado. Eu quero realizar um mapeamento em cada tronco para eu criar um móvel como, por exemplo, uma cadeira. Então assim a gente está trocando o tipo do elemento. Você desempacota e altera o tipo. E assim você obtém elementos de um tipo diferente como resultado desse FlatMap. Então o que você vai fazer depende do problema que você tem para resolver. Outra opção que a gente tem de uso do FlatMap é você não alterar o tipo dos elementos, mas alterar algum atributo, alguma propriedade desses elementos. Então, voltando no nosso caminhão de encomendas, ele vai entrar no string para que o caminhão seja processado. O caminhão é o nosso elemento. Do outro lado do string, eu vou então descarregar o caminhão, obtendo apenas o conteúdo dele, cada caixa individual, mas eu poderia, por exemplo, alterar a cor de alguma caixa.
alterar qualquer propriedade nas caixas que foram tiradas, descarregadas de dentro do caminhão. Então a gente não estaria alterando o tipo do elemento como no exemplo anterior. E isso é algo que a gente já faz com o próprio map. A diferença é que com o flat map, você receberia o caminhão e teria que descarregar os elementos de dentro dele. Mas vamos para um exemplo concreto para a gente poder entender melhor como isso funciona. Aqui eu vou utilizar um mapa que a chave vai ser o nome de um estado e como valor, para cada entrada nesse mapa, eu vou ter a lista de cidades associada àquele estado. E aí o que eu quero fazer de início? Eu quero obter todas as cidades de todos os estados e para isso a gente vai usar um flat map. Então nós vamos aqui para o IntelliJ, naquele projeto que a gente já vem utilizando nas aulas anteriores, cujo link eu vou deixar aqui na descrição. Aqui nesse projeto você pode criar uma classe Java, que aqui eu vou chamar de aula 11, e nesse exemplo ela não precisa estender ninguém. Eu vou simplesmente incluir um construtor e incluir um método main, onde no main, como de costume, a gente vai instanciar a classe. E vamos lá criar o nosso mapa, onde a chave é o nome de um estado, que é string, e o valor é uma lista com o nome das cidades. Então é uma lista de string, que eu vou chamar de estado cidades map. Eu vou inicializar o mapa usando o map.off, onde a gente passa um par de valores, que o primeiro valor é o nome do estado, aqui eu coloquei somente a sigla, e o segundo valor é uma lista de strings com o nome de cidades daquele estado. Então aqui eu tenho mais um par de valores, onde mais uma vez eu tenho o nome do estado e as cidades escolhidas. E por último aqui a gente tem mais um. E assim a gente já tem dados para a gente poder brincar. Se eu for percorrer o mapa, por exemplo, fazendo um for each, a gente já usou esse método anteriormente, onde a gente sabe que eu tenho que passar dois valores aqui para a função que vai ser executada pelo for each. O primeiro valor é a variável que vai receber a chave do mapa, que no nosso caso é o estado, e o segundo seria a lista de cidades, e que eu vou chamar de cidades. E aí eu posso simplesmente imprimir essa lista, que a gente vai ter como resultado o nome do estado e a lista de cidades daquele estado. Mas percebam que está separado. O problema proposto é você obter a lista de todas as cidades de todos os estados. E para isso eu preciso de um flat map. Como o estado não me interessa, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse código aqui e eu vou colocar um ponto values e olha aqui o que o values me retorna. Ele me devolve uma coleção de listas de string. Se eu tenho 3 estados, essa coleção vai ter as 3 listas de cidades de todos os estados. Mas perceba, as cidades estão separadas em listas individuais. E não é isso que eu quero. Então eu vou usar o values e como ele me devolve uma collection, esse tipo também tem o método stream. Então assim eu consigo processar esses valores que eu obtive. Se eu colocar um ponto map aqui, como a gente vinha fazendo anteriormente, olha aqui o que ele espera. Uma função que recebe uma lista de string e me devolve qualquer coisa. Porque o que o map vai devolver depende do que você quer, do que você fizer dentro dessa função que você passar. E como a gente pode imaginar, essa lista de string é a lista de cidades. Então eu vou criar uma lambda aqui que recebe um parâmetro chamado cidades e eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse com as cidades. Mas perceba que cidades é uma lista. Se eu não fizer nada com essa lista e simplesmente devolver ela do jeito que eu recebi, o que eu vou obter no final, se eu fizer um toList, vai ser uma lista de listas, que eu nem precisaria do map para isso. Foi só para entender que o map não resolve o nosso problema. Se eu colocar um ponto var aqui, está aqui a nossa lista de listas. Então vamos lá chamar o método flatMap. E olha aqui o que ele espera. Também uma função que recebe uma lista de strings. Só que essa função precisa devolver um string de qualquer coisa, de alguma coisa que eu queira a partir dessa lista de strings que a gente recebeu.
A lista de strings a gente já sabe que é a lista de cidades, então a função, a lambda que eu vou passar aqui, vai chamar cidades. E se eu quero pegar as cidades individualmente sem fazer nenhuma alteração, então eu simplesmente faço cidades.string. E daqui para frente, o que a gente vai obter não é mais uma lista de cidades, mas sim as cidades individualmente. Ele vai pegar cada uma das cidades de todos os estados e vai me devolver elas todas juntas. Se eu quiser apenas pegar essas cidades sem fazer nenhuma alteração, eu coloco um toList aqui no final e posso aqui no IntelliJ digitar .var, que ele vai criar uma variável para mim. E olha agora, a nossa variável list é uma lista de string. Se eu mandar imprimir essa lista usando um foreach aqui, e o foreach a gente sabe que ele espera uma função que recebe uma string e eu faço qualquer coisa com ela, mas a gente não devolve um resultado. Então essa função vai receber uma cidade e eu vou simplesmente mandar imprimir essa cidade que eu recebi. E aí eu vou executar esse código para a gente ver o resultado. E agora sim, ó, eu tenho as cidades individualmente de todos os estados e não separadas por estado. É para isso que o FlatMap serve. E aqui no FlatMap, como eu não fiz nenhuma alteração nas cidades, eu posso usar um método reference, que é o que o IntelliJ está me sugerindo aqui em amarelo. Basta a gente pressionar Alt Enter e tem a opção de substituir a lambda por uma referência de método. E aí ele vai chamar o método string para mim automaticamente. E aqui ele coloca o tipo collection, porque o método string, na verdade, ele vem de collection. E toda lista é uma collection. E aqui no println a mesma coisa, Alt Enter e mando substituir. O resultado é exatamente o mesmo. Mas agora imagina que eu quero pegar as cidades de forma individual e depois juntar todas elas numa única lista, que é o que a gente já fez, mas eu quero primeiro converter o nome das cidades para maiúsculas. Não é o FlatMap que faz isso, mas é por meio dele que a gente vai conseguir chegar nesse resultado. Então aqui no FlatMap, como agora eu vou precisar alterar as cidades, então eu vou precisar de fato de uma expressão lambda. A gente já sabe que o FlatMap ele precisa retornar um string, por isso que a gente sempre tem que ter o .string aqui. Mas se eu quero alterar os elementos retornados por esse outro string a partir dos cidades, eu posso usar um map que a gente já vem usando, que a gente já está habituado. E aí no map desse string de cidade, eu faço o que eu bem entender. Então, como eu estou percorrendo essa lista de cidades, aqui o que o map espera é uma função que recebe uma string que é uma única cidade. Então, eu vou chamar isso aqui de cidade. E aí eu posso pegar essa cidade aqui dentro da minha expressão lambda e, por exemplo, converter para maiúsculas. E mais uma vez aqui eu posso pressionar Alt Enter em amarelo e escolher a primeira opção para trocar a lambda por uma referência de método. O meu código fica mais sucinto. E se agora eu executar, o que a gente tem de resultado são todas as cidades juntas e não separadas por estado, mas com os nomes em maiúsculas. E para isso a gente uniu o poder do FlatMap com o map que a gente já conhecia. Mas agora imagina um problema diferente, que eu queira obter um novo mapa com o estado e o total de cidades daquele estado. Será se para isso eu consigo usar o FlatMap? Então vamos lá tentar escrever esse código. Eu vou apagar esse map aqui, porque eu não quero mais converter para maiúsculas. E a gente sabe que como cidades é uma lista, eu posso simplesmente fazer um size aqui, que eu obteria o total de cidades daquele estado. Mas perceba que isso não funciona. Por quê? O que o FlatMap espera é que a função que você passar para ele devolva um string. O string pode ser um string de qualquer coisa que você quiser. Ele poderia ser um string de integer para retornar, por exemplo, a quantidade de letras que tem em cada nome de cada cidade? Poderia, mas perceba que tem que ser um string. Aqui o retorno do size não é um string. O retorno do size é simplesmente um int. Eu conseguiria fazer isso funcionar da seguinte maneira, fazendo um string.off, onde eu passo
o size por parâmetro, mas aqui ele está reclamando porque anteriormente a nossa lista era uma lista de strings. Eu vou colocar um var aqui para eu não ter que me preocupar com o tipo dessa lista. E perceba que agora o código funciona. Se eu executar, a gente vai ter o resultado que eu espero, ó, 3, 3 e 3, porque todos os estados aqui têm 3 cidades. Eu vou apagar aqui, eu vou colocar uma cidade no primeiro estado, 2 no segundo e 3 no terceiro, e agora vamos executar, e está aqui, ó, 1, 3 e 2. E está fora da ordem porque com o map, do jeito que a gente criou aqui, a gente não garante ordem. Esse map.off aqui, ele vai criar internamente um hash map que a gente não tem garantia de ordem. Então eu consigo fazer isso. O único detalhe que você tem que atentar é que você tem que devolver um string. Só que nesse caso aqui, ele vai ser um string que só tem um único elemento, que é o quê? A quantidade de cidades daquele estado. Então, depois da chamada do flatMap, o que a gente vai ter é um string com o total de cidades de cada um dos estados. Nesse caso aqui, eu na verdade não obtive um novo mapa. Eu obtive uma lista com o total de cidades de cada estado. Para eu obter de fato um novo mapa, aí eu não vou conseguir usar o flatMap para isso. Apesar do código ser mais complicado, você pode se deparar com esse tipo de problema e precisar entender como é que você resolve isso. Então eu vou alterar essa variável e chamar ela de total cidades por estado e mudar esse código aqui inteiro, inclusive o print. Eu vou começar aqui percorrendo as entradas do mapa, usando o entry set, onde eu vou obter tanto o nome do estado quanto a lista de cidades associadas àquele estado. E aí no entry set a gente tem um método string. Como eu já tenho um mapa e eu criei um string a partir das entradas desse mapa, o que eu tenho que fazer agora aqui é coletar esses dados no formato diferente, da forma que eu quiser, em um novo mapa, usando o método .collect. Uma das versões desse método espera um collector que a gente já sabe que eu consigo obter a partir da classe collectors. E eu tenho um collector que é o toMap. Eu vou apagar aqui o collectors ponto, porque aí eu consigo fazer um import estático e nesse caso é só pressionar Alt e Enter que o próprio IDE já faz o import para mim. E o que o toMap espera? Ele espera duas funções, uma keymapper e uma valueMapper. A keymapper é uma função que vai dizer como que serão as chaves do meu mapa. Então eu consigo ver que é uma função que recebe uma entrada, sendo que cada entrada tem o nome do estado e a lista de cidades daquele estado. E o valueMapper é uma função que também vai receber uma entrada do mesmo jeito e a partir dessa entrada eu vou definir como serão os valores para cada entrada, para cada chave em uma entrada do mapa. Então eu vou criar uma função aqui com um parâmetro que eu vou chamar simplesmente de entrada, e a chave eu não vou mudar, então eu vou simplesmente pegar e.getKey, que assim eu continuo com o mesmo valor das chaves, que seria o nome do estado. E o segundo parâmetro, então, é uma outra função que também vai receber uma entrada, e a partir dessa entrada eu vou definir como que será o valor associado a essa chave aqui. Então, para eu pegar o valor, eu faço e.getValue, só que como eu quero o total de cidades e não as cidades em si, eu posso colocar um ponto size aqui e está resolvido. Aqui o getKey está me dizendo que eu posso trocar isso por uma referência de método, porque eu não estou alterando a chave original. Então basta eu pressionar Alt e Enter. No caso da segunda função, que vai definir o valor para cada chave, tem que ser realmente uma expressão lambda, porque eu estou alterando. No lugar de eu devolver o valor, que é a lista de cidades, eu estou pegando o tamanho dessa lista. E assim, se eu passar o mouse aqui no meu mapa, na variável do meu mapa, eu já consigo ver que ele é um mapa de string e integer, onde a chave é o nome do estado e o valor é o total de cidades daquele estado. Então agora eu consigo imprimir esse mapa simplesmente fazendo um for each. E no nosso caso, o for each de um mapa, ele espera dois parâmetros, que é a chave e o valor. Então aqui basta eu colocar um print
para mandar imprimir cada estado e o total de cidades dele. Então vamos executar aqui e agora sim a gente tem um mapa da forma que a gente precisa. Mas obviamente nesse caso dá um pouquinho mais de trabalho. Então por esse vídeo é isso. Usar só o Flat Map, você viu que na verdade é bem simples. Se você tiver já numa cadeia de string e cada elemento desse string é um tipo de dado composto que armazena vários outros dados, como no caso de uma lista de cidades, você pode utilizar o Flat Map para isso. A única coisa que você precisa lembrar é que a função que você passa para o Flat Map precisa retornar um novo string. E aí você faz o que você bem entender com esse resultado. Esse é um recurso poderosíssimo de streams e é algo que é muito utilizado na prática. Então agora é você brincar um pouquinho com isso para você realmente dominar esses recursos. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Ficou com alguma dúvida? Posta aí nos comentários que eu vou adorar responder. E a gente se vê numa próxima aula.